Pois é, Valtene, agora com a vitória de Trump, ele retorna à Casa Branca, né? Mas o que isso significa para o agronegócio brasileiro? Essa é a pergunta que nós queremos responder aqui. E por isso nós vamos falar sobre esse assunto agora com o consultor de agronegócio e nosso colunista Celso Ricardo. Celso, bom dia, seja bem-vindo ao Agro Manhã. Bom dia, Valteno, bom dia, Carolina. Prazer estar com vocês. Então, isso que a Carol perguntou, nós vamos passar o dia inteiro aqui fazendo essa conexão entre a volta de Trump à Casa Branca para o segundo mandato, um republicano, linha conservadora, que fala em protecionismo, uma pauta mais flexível ambientalmente falando. Então, o que a gente pode esperar disso para o nosso agro? Valteno, essa é uma pergunta importante, interessante e que nós, brasileiros, estamos aguardando esse movimentar de peças desse xadrez, por parte do Trump, levando em consideração aquilo que ele fez em 2018, as tomadas de decisão dele em 2018, que movimentaram de uma maneira positiva e negativa o agro e a comercialização de alimentos pelo mundo afora. Lembrando esse posicionamento da própria guerra comercial com a China, essa imposição de tarifas aos produtos chineses, a contraproposta da China ou a medida da China com relação aos produtos americanos, essa política de imigração. Nós temos que analisar também as próprias questões ligadas à economia, a inflação alta nos Estados Unidos, o custo de vida alto. Então, é um xadrez que nós estamos vendo agora as peças, a partir do rei, vamos dizer assim, do presidente americano, para nós aguardarmos essa tomada de decisão dele perante ao agronegócio americano e ao posicionamento dos Estados Unidos frente ao mercado mundial. Carol e Celso, uma das coisas que a gente mais tem que observar vai ser a relação com a China. A China é o nosso principal parceiro comercial e o Trump disse que adora taxar, ama taxar. Então, o que pode acontecer? Nós poderemos tirar proveito de uma eventual taxação maior dos produtos chineses nos Estados Unidos e a China comprar mais do Brasil? Ou, diante desse quadro, a China que a gente vê a sinalização de um crescimento bem moderado, não aquele crescimento que a gente via lá no passado, 10, 11, 12%, agora um crescimento de 4, 5%. Então, o que a gente pode esperar dessa relação com a China? Ou o Trump fez um discurso durante a campanha e vai governar de uma outra forma? É sempre assim que acontece também. Olha, Valteno, eu acredito que promessas de campanha, elas partem de um princípio de agradar aqueles eleitores, para buscar a maior quantidade de votos. Mas se nós considerarmos essa questão do passado do Trump, que ele taxou os produtos chineses, ele protegeu a indústria americana, ele deu subsídios, e essa guerra comercial causou um prejuízo enorme, principalmente para o produtor rural americano, porém, ele subsidiou de uma forma a dar a esse produtor 60 bilhões de dólares ao longo do seu governo. Então, assim, nós devemos esperar um posicionamento do Trump ainda protecionista. Agora, o que sobra para o Brasil? Eu me preocupou lá em 2018, onde eu já vinha fazendo algumas análises sobre essa sazonalidade de mercado criado a partir da guerra comercial. A China abriu para nós uma possibilidade, nós tivemos um salto enorme nas exportações de soja, só que como que o Brasil vai interpretar essas mudanças é que me preocupa. Nós temos que entender que existe uma sazonalidade, uma falha no mercado. Nós devemos olhar das fronteiras para dentro para nos organizarmos, buscando a viabilidade econômica e financeira, principalmente porque operacional. O produtor rural brasileiro é muito competente, para que a quarta etapa da viabilidade, a área comercial, não venha nos criar problemas futuros financeiros, problemas esses que lá em 2018 a gente comentava e que estão acontecendo agora, que é o endividamento, a recuperação judicial, inclusive do próprio produtor da cadeia produtiva da soja. Então, que o Trump vai tomar alguma iniciativa, ele vai em algum momento deixar a emoção passar na frente da razão, parece que a gente não tem dúvidas. Agora, como que o Brasil vai aproveitar essa situação? É que, para mim, a preocupação está maior nesse ponto, que com certeza China e Estados Unidos, entre primeiro e segundo e primeiro, produtores mundiais de alimentos, esse confronto vai existir. Agora, o Brasil tem que ser inteligente para interpretar da melhor forma e aproveitar essa situação sem criar problemas para um futuro, que isso acaba acarretando inúmeras situações negativas aqui para o agro brasileiro também.
Celso, quando a gente fala dos outros países, né, na América Latina, como esperar essa relação de Trump com a Argentina, por exemplo, que é nosso parceiro, nosso vizinho? Olha, partindo de um princípio desse posicionamento do Milei, eu acho que a Argentina também ganha com a eleição do Trump. Pensando no produto, no alimento, eu acho que Trump abre cada vez mais, né, essa ligação com os países considerados, né, países de direita, de um posicionamento diferente. Eu acho que a Argentina ganha com isso também. E aí nós temos que ver qual vai ser o posicionamento do governo brasileiro. Eu acho que nesse mundo globalizado, onde que independentemente de ser de direita ou de esquerda, nós devemos ter muito cuidado e sabedoria para nos posicionarmos. As ideias que cada governo tem, a partir de um princípio, né, de colocá-las em prática para o seu país, ela não pode criar barreiras. O mundo globalizado hoje não permite mais esse fechar fronteiras, né, principalmente em países que nem o Brasil, que buscam um conhecimento e um posicionamento mundial. Estados Unidos e China são países que dominam a economia mundial, mas o Brasil tem que ter muita sabedoria para não perder de maneira nenhuma um posicionamento perante o mercado americano e saber também aproveitar qualquer brecha que o mercado americano pode abrir para nós perante, né, ou a partir de um posicionamento do presidente Trump com relação ao mercado mundial de alimentos. Acho que o Celso está falando é o pragmatismo que o governo brasileiro vai ter para entender o que, inclusive, a senadora Ana Amélia falou aqui ontem. Amigos, amigos, inimigos, inimigos, mas negócios à parte. Né? Você viu que mesmo com a guerra lá na Ucrânia, União Soviética, com a Rússia, o Brasil conseguiu fazer uma relação correta desde o governo passado para não faltar insumos aqui no Brasil, que veio dessa região, adubos e tudo mais. Então, a gente não se misturar com isso. Acontece é que a nossa diplomacia, às vezes, ela é meio maluca, né? Você tem você tem o Itamaraty, você tem um outro assessor especial para assuntos internacionais que, às vezes, não andam muito juntos. Então, o Lula, por exemplo, se manifestou favorável a Kamala, se manifestou contra o Milei. Então, assim, o governo brasileiro, tudo bem, tem suas posições políticas, correto, mas para por aí, né? A diplomacia e os negócios à parte. Eu concordo plenamente. Eu acho que o governo se posicionar, né, com um pouco mais para esse ou para aquele candidato, eu acho até normal. Mas, mediante o resultado das eleições ter sido definido, eu acho que o governo brasileiro deveria ter a capacidade de reconhecer essa vitória e também se posicionar a partir do presidente Trump com uma relação, com uma mensagem positiva. Né? E, principalmente, né, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura, que, ao meu ver, deveriam ter um posicionamento também extremamente cauteloso, já deveriam começar a estudar essa nova visão de mercado a partir dessa eleição do presidente Trump e buscar já trazer essas informações, posicionamentos, visão, né, uma certa situação que o mercado pode nos oferecer e já propor para o Brasil um certo, né, nível de posicionamento para aproveitar algumas brechas. Mas aproveitar não no sentido pontual, mas já criar um sistema, uma gestão que o Brasil precisa ter, que nós não temos, e isso eu falo com relação ao Ministério da Agricultura e Agronegócio, para nós viabilizarmos essas brechas e manter o Brasil, né, sempre posicionado de uma maneira estratégica no mercado. Nos últimos anos, ou nós podemos considerar as últimas décadas, o Brasil sempre viveu a partir de um custo muito alto, né, de uma representatividade de custo muito alto nas commodities, pontos específicos do mercado mundial, ou seja, a sazonalidade. Eu acho que agora nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter o entendimento de que possíveis brechas vão acontecer e nós temos que ter a capacidade de aproveitar e ficar no mercado. Não, né, nos posicionarmos de forma momentânea para perder esse mercado a partir de uma retomada comercial, e aí eu falo de Brasil e de China, né, e Estados Unidos. Então, a sabedoria e o posicionamento perante a esse novo presidente americano tem que existir por parte do Brasil. Certo, Celso. Obrigado pela sua participação, você tem razão. A gente já viu o Macron, que é até inimigo pessoal do Trump, já cumprimentando, e até agora a gente está acompanhando, eu não sei se a gente já tem, até agora há pouco não tinha manifestação do governo brasileiro, seria bom reconhecer, já que até o Macron reconheceu, né? Então, você está vendo aí os países, a China já reconheceu, e até agora a gente não tem notícia do governo brasileiro se manifestando. Faz bem para a diplomacia a gente cumprimentar o presidente eleito dos Estados Unidos, que é
como você já ressaltou, e nós sabemos, segundo parceiro comercial, centenas de anos de ligação diplomática. Celso, obrigado pela sua participação aqui. Abraço, Valteno, Carolina, e até semana que vem.